Saudações, seja bem-vindo. Mais um dia que rezamos. E eu te convido a entrar na presença de Deus. Eu aqui na minha casa, você onde quer que esteja, mas sempre unidos na presença do Senhor. Por isso, tracemos sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia, perdão, compaixão, a unção, a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não sei o horário que você está rezando, eu só sei o Deus que está conosco e está sempre nos escutando. Por isso, digamos assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Nossa Senhora, nos cubra com teu manto. E Jesus misericordioso, se acaso chorarmos, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Hoje o Evangelho é de João capítulo 8, de 1 a 11, versículos de 1 a 11. É um Evangelho misericordioso hoje. Ouçamos com toda atenção. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Vamos imaginar que seria como se Jesus tivesse ido para a matriz, né? Para a igreja matriz da cidade. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Jesus, na posição de mestre, né? Sentado, ensinando. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Eu sempre fiquei pensando como que eles surpreenderam essa mulher, né? Se tivessem cuidando da própria vida, não teriam encontrado. Ai, padre, mas tá certo, tem que pegar e denunciar mesmo, é assim. Tá bom. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Povo arrogante, hipócrita, oh meu Deus do céu. Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, cuidando da própria vida, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, hipócrita, fofoqueiro, oportunistas e impertinentes. Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Viveram mais, pecaram mais. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir. De agora em diante, não peques mais. De agora em diante, não caia mais na lábia de nenhum homem. De agora em diante, não caia na lábia do mal. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante, Jesus está ali ensinando e de repente um alvoroço chega e fariseus, mestres da lei, aqueles que conheciam a lei tintim por tintim, cânon por cânon, cada versículo da palavra de Jeová, de Javé, não podia falar de Adonai, não podia nem pronunciar o nome de Deus, o rigor do sábado, e também, se a mulher fosse surpreendida em adultério, devia morrer, ser lapidada, ou seja, apedrejada. Tá, não está tudo bem, óbvio que não. O adultério não é correto, óbvio. E aí perguntam para Jesus, o que se deve fazer? Tá escrito, hein? Tá escrito lá, ó, na palavra de Adonai, na palavra do Senhor, na palavra de Javé, tá escrito lá. Moisés falou isso, aquele que é o representante da lei. Está escrito, surpreendida em adultério deve ser apedrejada. Jesus, se ele diz que ela deveria ser lapidada, apedrejada, como manda a lei de Moisés, está escrito na lei, no direito canônico, está escrito nas normas do catecismo da Igreja Católica. Eu escutei falando de madrugada na Canção Nova. Eu escutei falando, é errado. É errado. É adúltera.
Então está escrito, se ele diz que é para apedrejar, onde ficou a misericórdia dele? Jesus, o mestre da misericórdia, seria, seria colocado como mestre igual aos outros. E o rosto de Deus, mostrado por Jesus, é misericórdia. Se ele diz que ela deveria ir, ele estava descumprindo a lei de Moisés, estava sendo conivente com ela, conivente com o erro dela ter se apaixonado por quem não devia. Hoje, nos nossos dias, sempre tem essas situações. E, sinceramente falando, eu vejo uma série de pessoas que vêm dizer, olha, fulana é adúltera, porque ela está morando, é segundo casamento, padre, está escrito na Bíblia, que é adúltera. Como assim ela comunga? Padre, ela é amaziada. Antigamente era amigada, né? Agora fala, ela é amaziada, porque não pode ser madrinha. Como pode ser madrinha uma mulher dessa, amaziada? Eu pergunto sempre, quanto tempo faz que ela vive com ele? Ele é casado na igreja? Ele é casado ainda com alguém? Não, padre. Mas eles não casam, ele já foi casado. A mulher, mas aí... E aí, como que fica isso? Se você estivesse no lugar de Jesus, o que você falaria? Quando você está na paróquia, quando você está lá diante do seu padre ou diante do seu pastor, você está na comunidade e chega uma pessoa que não pode casar. O marido, de repente, já foi casado e ela não pode acertar a situação. O casamento dela foi válido na igreja, não tem nenhuma forma de declarar nulidade. Se ela é solteira, ótimo, beleza, vamos casar. Mas e se não é? O que fazemos com ela? E aí? O que você diz? Estamos nos aproximando da Semana Santa. E muitas pessoas, nesse ar nostálgico e nesse ar tão bonito que é o ar da Semana Santa, voltam para a igreja. Mas quem que eles encontram? Jesus, outros cristos, cristãos, ou encontram a mesma igreja farisaica, hipócrita, legalista, que vai começar a dizer e apontar o dedo? Repito, se há como se acertar a situação, ótimo, acertemos a situação. Não tem que, se os dois podem casar-se, por que não se casam? Mas e agora? Não tem como entrar com ação, porque o casamento foi válido, não teve nada de... Simplesmente o casamento acabou porque não tinha mais amor. Isso não consegue. O amor foi esfriando depois de casado. Padre, nós dois nos amávamos muito, mas aí fomos perdendo aquele brilho no olhar e de repente não tinha mais como. E aí, como é que fica? Aí você apresenta a teologia da pedra, da lei, ou a teologia da cruz, da misericórdia, do amor de Jesus? Qual a teologia que se apresenta? E aí? O que fazemos diante dessa situação? Você e eu apelamos para a misericórdia? Nós apelamos para aquilo que é o Cristo da cruz? Ou apelamos para esses juízes que nós tantas vezes gostamos de ser e apoiamos? Talvez num masoquismo de olhar para o outro e dizer assim, eu posso comungar, você não pode. Não é desqualificar ou esvaziar o sacramento do matrimônio. Não é diminuir o santo sacramento do matrimônio. Mas é dizer que existem algumas situações que não tem como a gente simplesmente esquecer. Comungue espiritualmente. Eu não sei. Porque eu não faço ideia como que é você ir num restaurante e comer espiritualmente quando você está com fome. E a gente fala isso, né? Tudo bem, se você consegue, talvez por eu ser gordinho, para mim, eu goste de comer de verdade. Para mim, esse comer espiritual, se eu vou, por exemplo, vou ser levado a uma temaqueria que faz temaki e vão dizer assim para mim, agora coma espiritualmente. Jesus é Jesus é o pão nosso. Nos ensina que o Pai é nosso. E na hora... Mas padre, a pessoa que se separou escolheu o pecado. Será que escolheu? Na questão dos nossos irmãos e irmãs que se apaixonam por pessoas do mesmo sexo. Ou se escolhe a igreja ou se escolhe o pecado. Se Jesus estivesse hoje aqui
ele falaria isso? Ou isso seria uma fala dos fariseus e dos mestres da lei? É uma coisa para a gente pensar. Que isso fique para a gente, que esse evangelho fique para nós, para nossa reflexão. Falo especialmente para você que ama a Jesus. Não quero que você concorde comigo. Quero que você reflita, para que talvez você, quando encontrar alguém que de repente lhe fez mal, que de repente você saiba que a pessoa teve um passado não tão santo. Nem sei se qual foi o passado dele. Talvez a santidade seja a palavra que nós escolhamos para dizer daquilo que não entendemos. Mas qual foi o passado dele? Qual foi o passado dela? Como ele se apresenta diante do Senhor? Fica uma musiquinha para a gente encerrar. Vai ser alô, meu Deus, padre? Não. É uma musiquinha bem interessante, que eu acho bem legal. Cuida da sua vida, que da minha Deus cuida. Cuida da sua vida, que da minha Deus cuida. Pagar meus boletos, sei que ninguém vai pagar. Deixa eu ir na igreja, comungar uma, duas, sem ninguém me cobrar. Ah, rimou. Dá até para fazer a música. Vamos rezar? Vamos pedir a bênção sobre a água? Vamos falar de bênção? Vamos falar de graça de Deus? Não tem que falar de pecado. Ô irmão fariseu, ô irmã, mestre da lei. Não tinha. Ó, te falar uma coisa, não tinha, viu? Era só homem. Então, era só os homens. Continua vivendo aí, viu? Você, mulher que é machista, mas tem o espírito de mestre da lei e de fariseu. Nossa, padre, o senhor está começando a semana, perto da Semana Santa, o senhor falando desse jeito. A semana é muito santa, para que você e eu aprendamos a ser santos, do jeito que a gente é. Aí sim, que é uma música bonita. Hoje, preparando já a missa de São Miguel, que é na quarta-feira, não comungo porque mereço, comungo porque preciso de ti, Senhor Jesus. Vamos rezar. Pegue a água. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja uma água pura, limpa, que lave por dentro e por fora, afaste todos os males. Abençoai, Senhor, esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé e juntos digamos assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Muito obrigado por sua presença. Que você seja sempre luz de Deus. Seja sempre esse Deus, filho desse Deus, por onde quer que você vá, estendendo mão, jamais apontando o dedo, sendo de fato outro Cristo, por onde quer que você vá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que você tenha muitas e muitas bênçãos desse Deus amoroso que olha para você, olha no fundo dos seus olhos e diz assim: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.